Uma das situações que é usual utilizar, especialmente quando estamos a desenvolver para testar, é arranjarmos forma de automaticamente as nossas tabelas estarem preenchidas com um conjunto de dados. Para não termos de estar a fazer manualmente, a Laravel disponibiliza-nos ferramenta para isso. Vamos então ao nosso código e vamos verificar que dentro do database temos também aqui uma pasta que são as factories. As factories são associadas, neste caso esta aqui que está, que vem por defeito, está associada ao módulo de user e permite-nos dizer que quando nós aleatoriamente quisermos criar um registro, que tipo de valores é que queremos que ele invente para colocar nos campos. Então vamos criar uma factory para a nossa categoria, o nosso model de category que criamos. Okay, então vamos fazer o amake factory e vamos dizer que a factory, se é para o modo category, então vamos chamar category factory, certo? Portanto, utilizamos o nome de referência do módulo seguido de factory. Muito bem, ele foi criado dentro das factories. Portanto, se voltarmos, já temos, além do user, temos o category factory. Aqui dentro do método definition, que é onde nós vamos dizer que tipo de campos é que nós queremos. Então, automaticamente, portanto, ele vai devolver um array de valores. E os valores para cada um dos campos. Os campos que nós temos é o name e o description, portanto ele vai dizer que para o name vamos utilizar um faker, que é uma função de PHP que vai gerar valores aleatórios, portanto é um faker para word, significa que ele vai só gerar uma única palavra, enquanto que para a descrição ele vai utilizar um sentence, significa que é uma frase. Também podemos fazer, uma vez que nós utilizamos que a descrição de que o name teria que ser único, então nós também podemos vir aqui e adicionar essa limitação. Dizemos que queremos que seja único. Ok? Portanto, ele vai inventar os nomes, mas não queremos que ele repita nomes. Perfeito. Com isto, nós definimos que os nossos campos iam ter esta tipologia de valores. Mas isto não é suficiente. Para além disso, nós podemos definir ou um construtor individual para cada módulo ou para cada grupo de módulos que nós entendamos. Mas temos também, aqui na pasta de seeders, temos um construtor global, que é o database seeder, ou seja, o que vai permitir desencadear a construção dos dados aleatórios para a base de dados. Se nós olharmos, nós temos aqui que vem já, o Laravel já nos disponibiliza por defeito, uma linha comentada que vai dizer que para o módulo de user eu vou ativar o factory para criar 10 registros. Portanto, ele está desativado. Se nós ativarmos e corrermos, o que ele faz é que vai gerar 10 utilizadores aleatórios. Bom, depois temos aqui outra forma de utilizar, que é dizermos que vamos utilizar a factory para criar, mas estamos a personalizar alguns dos atributos da nossa tabela. E, portanto, nós estamos a dizer aqui que, neste caso, ok, usa o que tiveres na factory para os outros campos, mas no campo name eu quero que seja exatamente este. No campo email eu quero que seja exatamente este. E neste caso, ele vai criar um utilizador com o name test user e o email test example.com e os restantes campos aí sim usa aquilo que está definido na factory por defeito.
Nós também, naturalmente, não estamos ainda a trabalhar com users e também não o vamos utilizar. Mas vamos querer criar a Factory para criar as nossas categorias. Ele dá-nos ali já um exemplo pelo user. Então é exatamente a mesma coisa, mas para o caso das categorias agora. Então eu vou dizer que no meu módulo Category vou usar o Factory e vou querer, por exemplo, que crie 25 categorias. Então, Create. Ok? Portanto, eu defini que o meu construtor da base de dados, aquilo que eu quero que ele gere aleatoriamente, são 25 entradas para a tabela de categorias. Quais são as regras dessas entradas? São aquelas que estão definidas na Factory. Ok? Bom, então vamos pegar na nossa base de dados e vamos eliminá-la, gerar de novo, mas agora, além de a gerar, vamos dizer que queremos que ele gere aleatoriamente estas 25 categorias. Então vamos fazer um migrate, mas vou dizer que é fresh para que sejam destruídos todos os dados que lá estejam e logo de seguida vai executar o seeder. E, portanto, se eu der o parâmetro "-seed", ele logo após a criação da base de dados vai executar o meu database seeder, o que corresponde, na realidade, neste momento, a criar 25 categorias. Vamos verificar, vamos dar o Enter. Ok, e vamos interpretar. Há aqui qualquer coisa que correu mal. Então vamos ver qual é o problema. O problema está na Factory. Ok? Então significa o quê? Ele correu a migration e executou criou todas as tabelas, sem problema, mas quando passou ao seeding, ele não conseguiu executar o seeding. Bom, isto tem a ver com o facto de nós não termos definido que este módulo estava ligado a uma factory. Então vamos aqui ao App Models e se repararem o módulo Users, nós temos aqui uma definição na própria classe, no próprio objeto, a dizer que ele usa aqui o Interface as Factory. Okay? Então, aquilo que nós temos que fazer é precisamente usar esta mesma estratagema no categorias. Portanto, o nosso categoria não tem o Use as Factor, então vamos utilizá-lo. Ora, Use as Factory, ok, e naturalmente vamos ter que importar esta classe, certo? E portanto temos aqui essa discriminação. Posto isto, vamos fazer aqui o Ctrl L, vamos voltar a executar o Fresh com Seed. Ora, ele está a correr as migrations e teve a fazer o seeding da database. Portanto, à partida, correu tudo bem. Se voltarmos aqui à nossa gestão de categorias, vamos atualizar e cá está, temos 25 categorias listadas, todas diferentes, em que o nome da categoria é uma só palavra, inventada naturalmente. Okay? Uma outra situação que é muito comum é, no caso nós termos aqui esta tabela, não fica bonito nós termos de estar a fazer esse scroll para chegarmos aos campos seguintes. Então é muito utilizado normalmente a questão da paginação. Imaginem que nós vamos querer, no máximo, mostrar 10 registros por página. Okay? Então, o Laravel tem um conjunto de funcionalidades muito interessantes para isso. Agora eu vou fechar aqui e vamos aqui ao nosso controlador. Ctrl P, Category, Controller, cá está ele. E vamos dizer que, em vez de eu querer os registros todos, eu quero os registros, mas com paginate. Ou seja, eu quero os registros
paginados e vou dizer que quero 10 por página. Okay? Muito bem, então tenho as categorias 10 por página. Vamos ver só se isto produz algum efeito de imediato. Ok? Portanto, e de imediato eu só tenho os 10 primeiros registros. Mas agora, a partir do momento que eu tenho esta situação, interessa-me eu ter aqui uma navegação. Okay? Para passar para a página seguinte e ver depois o 11º ao 20º e assim sucessivamente. Okay? Então, isso também é possível de fazer de uma forma muito simples na nossa view. Então, se nós viermos aqui, ora, Ctrl+P Index Blade, já está ela. Vou colocar aqui dentro do card body, mas logo após a tabela, portanto, neste local, vamos colocar aqui uma instrução que é o categorias links. Ou seja, categorias é a variável que cá chegou, que tem todas as categorias, e os links é um método que já está definido que vai mostrar os botões para podermos navegar pelas diversas páginas. Ora, se formos atualizar, cá está, temos a possibilidade de avançar ou recuar para as páginas seguintes e para as páginas anteriores. Portanto, temos aqui o processo de paginação. Okay? Entretanto, depois podemos ainda resolver aqui esta questão do aspecto. Vamos então abrir a documentação do Laravel e vamos pesquisar aqui o Pagination, Database Pagination. E está aqui qualquer coisa relacionado com o Pagination com o Bootstrap. Está aqui alguns. Using Bootstrap, já está aí. Portanto, using Bootstrap, o que é que nós temos que fazer? Portanto, por defeito, ele está definido para trabalhar com o Tailwind CSS. Se nós usamos o Bootstrap, então ele tem aqui definido que nós temos que fazer, temos que chamar o Pagination Bootstrap 4 ou Bootstrap 5, consoante o Bootstrap que estejamos a utilizar. E isso é feito neste fecheiro. Portanto, o App Service Provider nos providers. Portanto, que é, no fundo, são definições gerais relativas à página. Portanto, o que nós temos que fazer é copiar, uma vez que estamos a usar o Bootstrap 5, a versão 5, e no App Service Provider vamos adicionar no boot esta instrução. Vou copiá-la daqui, vamos voltar. App Providers, App Service Provider, no método boot vamos fazer e obviamente temos que importar o classe. Portanto, importar o classe, este é do Pagination, Contracts Pagination Paginator, penso que será este. De qualquer forma, vamos validar aqui. Exatamente, é o Nominate Pagination Paginator. Não sei se foi este que eu escolhi. Não é este, está errado, portanto vou eliminá-lo. Vou voltar a inserir. Portanto, e é Eliminate Pagination Paginator, é este. Ok? Portanto, vamos voltar a testar. Vamos atualizar e cá está. Portanto, temos aqui a mostrar do 11º ao 20º de um total de 25.
Estamos na segunda página. Podemos navegar diretamente para a terceira, para a primeira, para a última. Ok? E assim sucessivamente.